Aula 3, Física, segundo ano, primeiro bimestre. Vamos falar de dilatação linear. Aqui, o que nós vamos ver, dilatação em fios, cabos e barras. Para estudarmos a dilatação linear, consideremos uma barra de comprimento Li. Essa daqui é comprimento inicial, como está aqui, comprimento inicial. A temperatura inicial, Ti, aumentando a temperatura da barra, vai para a temperatura final, que ela começa com uma temperatura, tem um comprimento. Quando aquece essa mesma barra, ela aumenta a temperatura e alonga-se, ela tem uma dilatação. Então, a temperatura final, passa a comprimento final. O comprimento final é esse pedacinho aqui. Aqui é o comprimento inicial com temperatura inicial. Aqui já uma outra temperatura, uma segunda temperatura, que chamam de temperatura final, tá? E o comprimento final. Final porque é esse pedacinho que acrescenta, ela vem até aqui. Depois aqui ela realmente alonga-se. A equação que nós vamos trabalhar é essa. Variação de comprimento é igual comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Esse ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Para quem esqueceu, vamos colocar aqui do lado, temperatura, variação de temperatura é igual temperatura final menos temperatura inicial. Tá aqui, tá? O significado desse ΔT aqui, ó. Ok? Continuando. Aqui, cada um desses, o significado, a tradução dele. ΔL, variação de comprimento. Né? O que é variação de comprimento? É comprimento final menos comprimento inicial. Tá? Olha o ΔL aqui. Comprimento inicial Li, comprimento final LF. E aqui nós temos o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. ΔT, variação de temperatura. Ti, temperatura inicial. TF, temperatura final. Já foi passado isso para vocês, estou só relembrando. Agora vamos num probleminha, para relembrarmos. O comprimento de um fio de alumínio é de 40 metros a 20 graus Celsius. Então, temos um fio de alumínio, ele tem 40 metros, está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo que o fio é aquecido até 60 graus Celsius, esse fio tem 40 metros, está a 20 graus Celsius, nós vamos esquentá-lo até chegar a 60 graus Celsius. E que o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio é 24 vezes 10 a menos 6. Tá? Graus Celsius menos 1. Esse símbolo aqui, tá? É unidade. Tá? É apenas unidade. Determine a dilatação do fio. Isso no item A. No item B, o comprimento final do fio. O que é o comprimento do fio? Novamente aqui. Temos o comprimento inicial, o comprimento do fio, é esse pedaço aqui que nós vamos procurar. Então, esse fio está aqui com 40 metros e ele vai, depois desse 40 metros aqui, vai ter esse alongamento. Qual é o valor desse alongamento? Vamos pegar e tirar os dados desse problema, que inclusive grifei em vermelho. Comprimento inicial, 40 metros.
Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura final, tá aqui, ó, 60 graus Celsius. Coeficiente de dilatação térmica é esse 24 vezes 10 a menos 6. 24 vezes 10 a menos 6. Pode ver que nós não fizemos cálculo nenhum, tá? Qual é a fórmula que nós vamos trabalhar? A fórmula que nós vamos trabalhar é essa aqui. Essa é a fórmula que vamos trabalhar para achar o que está pedindo o problema. Comprimento é igual comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação e variação de temperatura. Essa é a forma. Variação de comprimento, comprimento inicial, coeficiente angular e variação de temperatura. Agora é só ir substituir. O que nós procuramos? Procuramos esse aqui. Variação de comprimento. Então, tá aqui ΔL, que é igual comprimento inicial 40, que multiplica coeficiente linear, que é 24, vezes 10 a menos 6. Esse aqui é o último que nós vamos mexer. Tá? Deixa esse daqui quietinho por enquanto. Vezes o quê? Variação de temperatura. Nós temos, veja bem, duas temperaturas. O que é variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Vamos abrir um parênteses. E nesse ΔT vamos fazer 60 menos 20. 60 menos 20, que é o que nós escrevemos, tá? Aqui em cima. Tá ok? Muito bem. Então, ΔL é igual 40 vezes 24 vezes 10 a menos 6, que multiplica 60 menos 20, dá 40. Agora nós vamos multiplicar esse valor por esse e por esse. Você pode fazer, tanto faz 40 vezes 40, o resultado por 24. O resultado sempre será o mesmo. Então vamos fazer aqui, ó, 40 vezes 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 0, 6, 9. 960. Então, ΔL é 960. Vamos pegar esse 40, tá? E vamos mandar ele aqui para frente. Vezes 40 vezes 10 a menos 6. Veja bem, esse 10 a menos 6 eu estou deixando para o final, por causa desse sinalzinho negativo aqui. É uma vírgula que vai correr 6 casas para a esquerda. Então vamos fazer aqui 960 vezes 40. 0 vezes 0, 0 vezes 6, 0, 0 vezes 9, 0. Vamos pôr um sinalzinho de mais aqui. 4 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24, vão 2. 9 vezes 4, 36, 37, 38. Então é só colocar 0, 0, vamos somar, né? 0 mais 4, 4, 8, 3. Aí ΔL é igual 384, 00 vezes 10 a menos 6. Temos que lembrar que essa operação aqui de potenciação você aprendeu, né, na antiga
sexta série. O que nós vamos fazer? Eu tenho aqui, ó, 10 elevado a menos 6. Então, a vírgula que está aqui vai correr 6 casas. Ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar ΔL. Eu ponho um 0 aqui, vírgula. 0, 3, 8, 4. Não é necessário colocar esses últimos dois zeros, tá? Mas vamos só para você lembrar aqui, que aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, que é esse menos 6. Tá aqui a resposta, tá? Do alongamento, da dilatação daquele pequeno pedaço do probleminha que nós vimos aqui. Esse pedaço aqui, ó, foi o que alongou. Ele alongou, dilatou 0,0384 metros. Não é necessário colocar os dois zeros. Vamos agora no item B. Ele pede aqui o comprimento final do fio. Se o fio, turma, tem 40 metros, deste ponto a esse, ele alongou mais esse, o que nós vamos fazer? Aqui é o item A, o item B. O item B vai ser ΔL, que é 40 mais 0,0384. Não é necessário colocar os dois zeros aqui atrás. ΔL é igual 40,0384. Esta é a resposta do item B. Vocês podem e devem pegar esse enunciado que está aqui. Peguem esse enunciado e vão trocar, tá? Como tarefa. Vai trocar esse 20 graus aqui, tá? Para 30 graus, 40 graus e 50 graus Celsius. Fica aí como tarefa para vocês.